Um ótimo dia para todas as pessoas que estão a ver este vídeo. Quero falar um pouco sobre psicologia transpessoal, um tema que me é muito caro há muito tempo. E do que se trata? Pois é uma psicologia que, de certo modo, podemos considerar uma psicologia espiritual, por ser uma psicologia que trabalha sobretudo com estados modificados de consciência. Tenta compreender o que são, o que é que pode produzi-los, que influência tem nas funções psicológicas, por exemplo, na percepção, na cognição, na memória, nas emoções. Tenta perceber de que modo é que também se podem refletir na nossa identidade, na nossa percepção do mundo e assim por diante. A psicologia transpessoal tem um nascimento, digamos que oficial, nos Estados Unidos, em tempos recentes, a partir do final dos anos 60, com o Journal of Transpersonal Psychology, e também com a publicação de um livro célebre, do igualmente célebre Abraham Maslow, que podemos traduzir por Na Direção de uma Psicologia do Ser, Towards a Psychology of Being. E este livro foi também marcante, enfim, veio um pouco mostrar que parecia estar a nascer uma chamada quarta força da psicologia, após a psicanálise, o comportamentalismo e a psicologia humanista. Sendo que, aliás, por exemplo, o célebre Carl Rogers também foi um simpatizante, digamos, inicial da psicologia transpessoal. Mas, enfim, nos Estados Unidos estávamos também no tempo do movimento psicadélico, em que muita gente, consumindo drogas, atingia estados de consciência diferentes do normal. Alguns tinham problemas, davam-se mal, havia as chamadas bad trips, mas outros tinham estados expansivos, em que a psicologia mostrava realmente poder modificar-se quantitativamente, mas também qualitativamente, dando-nos acesso a muitas coisas que no estado normal não eram suscetíveis de serem contactadas. E ao mesmo tempo começava-se a compreender, até porque havia outros antecedentes. Alguns yogis célebres do passado, como Yogananda, como mais tarde Swami Rama, tinham ido para os Estados Unidos, tinham começado a ensinar, e tinha-se compreendido que já por aí também, que havia horizontes da consciência humana não patológicos, podiam ser potencialmente muito saudáveis, agradáveis, transformativos para muitas pessoas, e esses horizontes deveriam ser compreendidos, deveria ser percebido o que é que eles tinham a ver com a psicologia normal. Neste contexto, há psicólogos que procuraram, através do tempo, estudar estes assuntos, percebendo que realmente, para além dos estados ditos normais de consciência, de sono, sonho, vigília, há estados patológicos, que a psicologia clássica detalhou, mas também há, afinal, estados diferentes, altamente expansivos, que podem ser extremamente saudáveis. Como eu disse, com o movimento psicadélico nos Estados Unidos, muita gente estava a ter acesso a tais estados, havia também uma tradição iógica já. Vinham-nos da Europa antecedentes muito importantes, como por exemplo os trabalhos de Roberto Assagioli com a psicossíntese, os trabalhos de Carl Jung com a psicologia das profundezas, ou por exemplo o trabalho de Dennis Kelsey, quando compreendeu que a partir de estados de regressão de memória induzidos a partir de hipnose, onde por vezes as pessoas descreviam vidas anteriores, era possível obter resultados terapêuticos muito poderosos, muito interessantes. No final dos anos 60, nos Estados Unidos, surgiu então o movimento dito transpessoal, que por sua vez também tinha antecedentes interessantes lá, como o célebre William James, já a partir do início do século XX, e procurou-se compreender estes estados modificados de consciência expansivos. Houve quem procurasse, em algumas tradições xamânicas, orientais, etc., alguma orientação na forma de cartografias da consciência que permitiam compreender onde é que nos levavam potencialmente e na realidade estados modificados de consciência, o que é que podia acontecer durante eles, o que é que isso significava. E tudo isto foi desenvolvendo, foi escrita muita coisa. Muitos terapeutas perceberam que quando a consciência se modifica na direção expansiva, ela pode também dar-nos acesso ao nosso inconsciente, por vezes mais remoto, pode levar-nos a um acesso a memórias perdidas, pode permitir-nos compreendermos a nós mesmos de maneira muito mais profunda do que no estado normal, pode também permitir-nos fazermos uma reformulação de nós, de quem somos, do que sentimos, do que pensamos, de como agimos, de modo extremamente interessante.
Isto é, digamos, um pouco falar do potencial terapêutico de todas estas coisas. Nos tempos modernos, na atualidade, há toda uma movimentação que trabalha com drogas psicadélicas, continuam proibidas, como foram a partir dos anos 70, em muitos países pelo mundo fora, mas começa a haver consentimento para serem usadas em alguma pesquisa, e estamos a perceber que algumas delas, sobretudo em microdoses, como a psilocibina, parecem poder um potencial terapêutico nada negligenciável em depressões por vezes difíceis de tratar, em estados de grande ansiedade, em síndromes de stress pós-traumático e assim por diante. Por outro lado, há toda uma vaga de investigação sobre meditação e variedades de meditação, sobretudo a tradição dita mindfulness, e se verifica também que a meditação pode ter uma influência muito importante e muito positiva na plástica cerebral, no funcionamento do cérebro, dando-nos maior bem-estar, maior tranquilidade e favorecendo a saúde geral, favorecendo um equilíbrio, digamos, biopsicossocial muitíssimo interessante. Tudo isto está a acontecer nos tempos atuais. Por outro lado, eu diria que numa banda que também tem a ver com a chamada parapsicologia, que para mim é um pouco o campo de testes da psicologia transpessoal, quando se admitem hipóteses como haver alma, como haver vida além da morte, como haver uma sobrevivência para além do cérebro, as experiências de quase morte têm sido muito estudadas e algumas delas sugerem, quanto a mim, muito claramente que afinal a mente pode não ser apenas cérebro, pode ser extracerebral, parecem poder existir memórias extracerebrais. Pelo contrário, parece até que por vezes a mente, ao libertar-se do cérebro, funciona talvez muito melhor do que quando se faz coincidir de perto com esse mesmo cérebro. Isto seria, aliás, assunto para outra discussão à parte. Mas, enfim, este âmbito da psicologia transpessoal, que tanto me fascina, penso que está saudável, está em desenvolvimento. Embora, por vezes, muita gente falará, nos tempos que correm, sobretudo numa simples psicologia da consciência, e, em certa medida, numa psicologia espiritual ou da espiritualidade. Também tenta estudar porque é que tanta gente se sente tão bem e parece ir tão longe no seu desenvolvimento pessoal / espiritual a partir de estados modificados de consciência e de experiências um pouco fora do comum, por assim dizer. E é o que eu queria dizer por hoje. Já sabem, vejam, partilhem, comentem e subscrevam o canal, porque eu gosto de manter a comunicação com pessoas que me são queridas e com o público em geral. Até breve.